Ora, hoje vamos ver aqui algumas funcionalidades mais avançadas do Excel, que são algumas ferramentas integradas que ele tem para nos ajudar a calcular cenários mais complicados. A primeira que vamos ver é o Goal Seeker. O Goal Seeker basicamente nos permite ajustar através de uma forma interativa, ou seja, o Excel vai calcular por nós, em vez de sermos nós a ir experimentando sucessivos valores até chegar ao valor desejado de uma determinada fórmula. E o exemplo que eu trago aqui hoje é uma função que o Excel tem, que é uma função que permite determinar o valor de uma mensalidade que, que é devida em função do. Eu vou pôr aqui, desculpem, vou pôr aqui em cima do exemplo e vou chamar aqui o wizard para explicar. Portanto, isto é uma função que o Excel tem chamado PMT, que é o calcula o número de pagamentos para um empréstimo em função de um valor, em função de uma taxa de juro e em função também do número de meses que estão associados a esse pagamento. E o Excel, através destes três parâmetros, que vocês podem ver aqui deste lado, que estão colocados aqui nestes campos, portanto, a taxa, e a taxa é dividida por 12, porquê? Porque isto é 2% ao ano. O número de períodos é o B4, que são os números de meses, são 30, 300 meses, e finalmente qual é o valor do empréstimo que vamos obter. Neste caso, estamos a pedir um empréstimo de 200 mil euros. E isto funciona muito simples, portanto, nós introduzimos estes valores e ele calcula por nós qual é que é o valor, ok? Portanto, este é assim que funciona esta função, o PMT. Agora, eu podia querer, por exemplo, saber qual é que seria o valor máximo em função de uma mensalidade que eu estaria disponível a pagar. Ou seja, se eu, por exemplo, só conseguisse pagar 500 euros por mês, eu não poderia suportar os 800 e, portanto, queria saber o que é que teria que mudar, ok? Então, o Excel tem uma função que é o Goal Seek, que nos permite, alterando um dos parâmetros, ele calcular os outros em função desse parâmetro, ok? Vou fazer aqui um exemplo mais realista só para a gente perceber. Portanto, vou, por exemplo, pôr aqui uma taxa de juros de 8%, ok? E vocês vejam que este valor que aparece aqui, eu vou pôr isto em euros, só para pôr aqui o carro assim em euros, e o valor está negativo, porquê? Porque é deduzir, ou seja, nós pedimos por isto em positivo, mas só para ver como é que a forma funciona em modo natural, ele em modo natural realmente vem negativo porque é deduzir sempre, portanto é uma coisa que nós tiramos a nós. E, por exemplo, se tivéssemos aqui um empréstimo de 200 mil euros a 8% a 300 meses, o valor da mensalidade seria este. Agora, eu posso exatamente introduzir então aquilo que eu consigo pagar e então ver o que é que vai alterar. Por exemplo, eu queria saber se eu tivesse só disponibilizado, por exemplo, para pagar 1000 euros por mês, qual é que seria o valor máximo, mantendo a taxa de juros, qual é que seria o valor máximo da casa que eu conseguiria comprar. E como é que faria isto? Iria aqui ao Data, e escolheria aqui o Goal Seek, ok? E ele pergunta-me fundamentalmente três coisas. Primeiro, qual é que é a célula que eu quero alterar? Eu quero alterar a célula D3, que é a minha mensalidade. E o que é que eu lá quero pôr? Quer dizer que só consigo pagar 1000 euros. E vou pôr negativo porque já vimos que isto é a abater, portanto tem que ser negativo. E agora vou alterar o quê? Vou alterar o valor da casa, ou seja, eu vou dizer, ok, mantendo a taxa de juros, mantendo este número de meses, qual é o valor máximo da casa que eu consigo comprar? Então, no Changing Cell, eu vou colocar o valor da casa, ok? E agora, clicando em OK, ele vai então fazer a tal interatividade de ir calcular o valor, de ir tentar várias tentativas para chegar ao valor que se aproxima dos 1000 euros por mês. E vejam que ele vai regredindo, vai descendo até chegar aos 1000 euros, ok? Portanto, esta função do GoalSeek basicamente permite-nos funcionar com um determinado campo que nós queremos que tenha um valor e depois os outros alteram em função desse campo, ok? Aqui tínhamos o exemplo de alterar o valor da casa, mas, por exemplo, podíamos alterar o valor da taxa de juro, ser qual era o valor máximo da taxa de juro. E vamos fazer o exemplo com o valor da taxa de juro. Ok? Portanto, vamos aqui, What Analysis, Goal Seek, e agora na mesma dizemos que é mensalidade, menos 1000, mas em vez de alterar o valor da casa, vou sim alterar o valor da taxa de juro. Ok? E vou escolher aqui o valor da taxa de juro e vou clicar em OK. E vejam que ele calcula que para uma casa de 200 mil euros com uma mensalidade de 1000 euros a 300 meses, o valor da taxa de juros máxima é 3%. E pronto, este é um exemplo do GoalSeek, aqui com a função PMT. Podíamos usar outras funções, mas isto, mais uma vez, como tudo aquilo que eu tenho mostrado, são
digamos, pequenas funcionalidades que se aprendem usando. Isto não se aprende, digamos, e fica para sempre na nossa cabeça. Isto aprende-se se depois usarmos. Portanto, é uma questão de explorarem e de verem em que casos é que isto se pode aplicar no vosso dia a dia. Temos aqui outro exemplo que é o Solver. E o Solver é talvez um caso mais complicado de perceber, porque o Solver basicamente introduz mais variações. O que é que o Solver nos permite fazer? Bem, o Solver permite-nos combinar uma série de condições que estão interrelacionadas entre elas para fazer um cálculo de uma distribuição ótima. E o exemplo concreto que temos aqui é uma empresa que produz produtos e que tem que fazer o envio dos produtos através dos transportadores. E tem três transportadores. Um transportador que recolhe até às 18, outro que é capaz de recolher até às 19h30 e outro que é capaz de recolher até às 21. Mas cada transportador tem um preço diferente. E além disso, eles para manterem este preço que está aqui, que é o custo por envio de cada transportador, eles têm que ter uma condição. Ou seja, cada cliente, ou melhor, cada expedidor tem que ter no mínimo 20 envios por dia. Ok? Portanto, se o cliente não conseguir fazer 20 envios, este preço já não é garantido. Portanto, uma das condições do nosso exercício é que o número de envios seja no mínimo 20. Depois, ainda temos condições relacionadas com a capacidade do transportador. O XYZ consegue fazer até 92 envios por dia, o ABC só consegue fazer até 45 e o KKK consegue fazer 55 envios. Ok? E além disso, ainda existe uma condição adicional que é que a produção diária oscila, ou seja, temos uma produção diária num trimestre de X, no outro trimestre de Y e por aí fora. Portanto, também temos que ter valores de produção diária que façam, que correspondam àquilo que a fábrica produz. E finalmente, o que nós queremos calcular é o custo otimizado, então, para o total de envios por dia que vamos ter durante estes trimestres todos. E então, como é que podemos usar o Excel para fazer isto? É simples. Chamamos o Excel através desta opção aqui do. Desculpem, do. Onde é que ele anda? Do Solver. Peço desculpa, estava aqui à procura e ele está aqui. Já agora só uma nota. Ele não está aqui nestas opções, porquê? Porque o Solver é um add-in, ok? E como é que se instalam os add-ins? Os add-ins instalam-se a partir daqui. Ou melhor, instalam-se a partir das opções depois aparecem disponíveis em dois sítios. Portanto, se vocês quiserem instalar o Solver, vocês têm que vir aqui, Go, e aqui têm que ativar o Solver, ok? Portanto, este é o primeiro passo que tinham que fazer para poderem ter o Solver ali no menu do Office, ok? Portanto, vamos voltar aqui outra vez ao Data, que é onde ele aparece. Ele às vezes aparece aqui, outras vezes aparece aqui no Data, que é o caso deste caso. Portanto, vamos chamar então o nosso amigo Solver e eu já tenho isto preenchido, mas vamos começar desde o zero, ok? E vou apagar isto tudo, vou fazer o reset all, vou fazer isto tudo de novo e, portanto, vou então explicar ao Excel quais são as condições que queremos obter. Portanto, a primeira condição é que queremos que este valor aqui, portanto, o objetivo, que é o H8, tem que ser o valor mínimo, ok? A primeira coisa que nós dizemos ao Excel é que o objetivo disto é que este valor aqui seja o valor mínimo. E vamos fazer isto através de alterando as células que estão aqui neste porção são as quantidades. Ok? Portanto, vou dizer que eu vou alterar, vou fazer a gestão do valor mínimo através da manipulação destas células que estão neste campo aqui. Portanto, são as quantidades que cada transportador vai levar diariamente. E agora vou adicionar as condições. Portanto, para adicionar as condições, mais uma vez eu tenho que usar fórmulas de Excel, ok? E portanto vou começar por adicionar. A primeira condição vai ser que estes campos aqui todos, vocês já viram que há pouco referimos isso, estes campos todos aqui nunca podem ser, têm que ser sempre maiores ou iguais a 20. Porquê? Porque se não forem maiores ou iguais a 20, nós já não temos aquele preço. Okay? Esta é a primeira condição. A segunda condição é que este campo aqui, portanto, o primeiro transportador, o XYZ, desculpem que eu já estou a alterar isto, não queria alterar, aqui é esta, peço desculpa. Portanto, vou adicionar a segunda condição. A segunda condição é que o XYZ só pode transportar no máximo 92 envios por dia. Portanto, esta condição ali do XYZ terá que ser igual ou menor que 92. Ok? E faço o add. Depois temos o ABC. O ABC também tem limite de envios e pode ser até 45 envios.
ok? E finalmente, o KKK também tem limitação e pode ser até 55 envios por dia, ok? E se nós formos ver agora, ele está lá a pôr as condições todas, ok? E ainda falta uma condição, que é, temos que garantir que o total de envios dia é igual ao total da produção diária que vamos produzir. Portanto, ainda temos que adicionar essa condição. Então vamos adicionar essa condição que vamos dizer que esta célula aqui, ou este conjunto de células, tem que ser igual às células que estão aqui em baixo, ok? Portanto, esta condição é a condição que nos garante, e lá está, aqui depois temos que ser criativos, de que maneira é que explicamos ao Excel estas coisas, e como vocês veem, aqui a explicação é feita através de uma linha total dos transportadores versus uma linha do target da produção diária. E fazemos o OK. E, portanto, temos neste momento as nossas condições todas introduzidas. Estamos, portanto, a tentar obter o valor mínimo do custo total de envios por dia. Depois temos aqui as células que ele vai manipular e aqui as condições que ele tem que respeitar. E então, agora clicamos em Solve. E ele já chegou a uma conclusão, ok? E, portanto, ele aparece este ecrã em que nos mostra a informação sobre a conclusão que tirou e já nos chegou aqui esta função, ok? Portanto, esta função do solver, basicamente, é algo que nós podemos fazer manualmente, sempre, né? Porque nós podemos perfeitamente chegar a estes valores. A grande diferença entre fazer isto à mão ou fazer isto com o solver é que o solver faz isto imediatamente. E além disso, é muito mais fácil sempre que tivermos que alterar qualquer, por exemplo, dos targets diários, ou o custo dos envios, ou os valores limite máximo de envios por transportador, é muito mais fácil vir aqui ao solver e fazer isso. Se, por exemplo, o expedidor KKK deixasse poder fazer 55 envios por dia e passasse, por exemplo, a fazer 30, eu só tinha que vir aqui e onde ele está aqui a dizer que faz com o Y, perdão, com o KKK faz até 55, só tinha que vir aqui e alterar isto, por exemplo, para 30. Ou, por exemplo, se vamos supor que ele até aumentava para 70, ok? E recalcular novamente isto. E ele já me vai fazer uma nova distribuição, ok? Portanto, é muito fácil depois de manter este tipo de cenários, porque é só chegar ali e alterar as condições e ele recalcula tudo, ok? Pronto, isto é o Solver. Vamos ver outra ferramenta também bastante útil que o Excel tem, que são os cenários. Os cenários, basicamente, é a possibilidade de nós termos várias folhas de cálculo numa só. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu, por exemplo, se tivesse três cenários de vendas, um cenário pessimista, um cenário normal e um cenário otimista, provavelmente iria criar três folhas de cálculo. Com o cenário, com esta função do cenário, nós podemos evitar isso. Porquê? Porque podemos criar uma espécie de buffer de variáveis que vai ser alterado consoante nós escolhemos e tudo o que está dependente dessas variáveis vai alterar e altera na folha, na única folha que existe, que é esta que, por exemplo, vocês estão a ver. Vamos dar um exemplo. Portanto, eu tenho aqui uma lista de produtos, tenho aqui os shipments por dia, os shipments por quarter, e para cada um dos quarters e o total de shipments, e tenho aqui os crescimentos de vendas por cada produto. Estes crescimentos são de crescimentos trimestrais, portanto, eles trimestralmente vão incrementando por este valor, e eu quero ter três cenários para mostrar o que é que vai acontecer. Então, como é que eu faço isso? Primeiro tenho que criar esta folha de cálculo em que vocês vejam que este valor que está aqui é exatamente igual a este vezes portanto, peço desculpa, é igual a este 9000, é igual a este vezes o. Ups, há aqui um problema qualquer com esta fórmula, deixem lá ver. Certo, eu estava a fazer mal porque isto é o número de dias, ok? Isto está calculado pelo número de dias. Portanto, é igual ao número de envios por dia vezes 59, que é o número de dias do trimestre. E depois temos aqui o número de envios por dia no segundo trimestre, e este sim já é em função ali do crescimento. E por aí fora, depois fomos aqui aos shipments por dia do quarter 3, também volta novamente a ser o número de envios do quarter 2 vezes o crescimento, por aí fora. Portanto, e o que nós vamos alterar vão ser exatamente estes crescimentos trimestrais. E então como é que fazemos isso? Chamamos aqui o Scenario Manager e criamos os cenários, ok? E como é que criamos os cenários para ele afetar as variáveis? É simples. Cada cenário vai ter um conjunto de variáveis atribuídas. Como? Nós chegamos aqui e nós é que dizemos. Ou seja, o cenário normal, por exemplo, que é este aqui que eu estou a editar, tem estas variáveis. Ou seja, eu vou, através, depois da seleção do tipo de cenário que quero, afetar estas células com estes valores que estão aqui. Ok? E são valores que eu coloquei. Por exemplo, o pessimista tem estas variáveis e
tem estes valores, tem os valores mais baixos, obviamente, ok? E, portanto, eu crio primeiro os cenários e depois para ver isto a funcionar, eu vou clicar no Show. Por exemplo, eu quero ver o cenário normal, clico no Show e vejam que ele altera tudo. Quero ver o cenário otimista, clico no Show, ok? O gráfico, por acaso, eu acho que não está a atualizar automaticamente. Vamos experimentar novamente, só ver. O gráfico a atualizar. Ups, desculpem. Eu vou para o cenário normal. Ele está. O problema é que os valores são tão baixos que não se consegue ver facilmente. Mas o gráfico está a atualizar. Peço desculpa. Eu às vezes fico baralhado com estas escalas, mas de facto o gráfico é tão pequenino. As escalas são tão pequeninas que não se vê a diferença. Mas na realidade ele está a alterar. Ok? Isto só para mostrar que nós, manipulando os cenários, nós conseguimos inclusive fazer a gestão de todos os objetos que estejam relacionados com estes nossos dados. Por exemplo, o otimista fazer o show, mas ele de facto ele não está a responder muito. Agora é que mudou, ok. Pronto, eu tenho que fazer o fecho daquela janela do cenário para o gráfico de facto mudar, ok. Portanto, é só esta nuance que tem que se fechar a janelinha para ele depois atualizar os outros objetos que estão dependentes. Mas isto só para mostrar que, pronto, este é um exemplo bastante simples, mas podíamos ter uma coisa bastante mais complicada com vários cenários, ok? Ainda temos finalmente o Forecast Sheet. Eu o Forecast Sheet não vou explicar. Eu vou trago aqui só um fecheiro só para mostrar o Forecast Sheet, só para vocês verem. O que é que o Forecast Sheet permite fazer? O Forecast Sheet basicamente permite pegar num conjunto de valores que nós temos, por exemplo, sei lá, este exemplo que está aqui é um exemplo da Microsoft, em que temos um conjunto de valores históricos, ou seja, temos aqui o valor de passageiros ao longo de vários meses durante vários anos, e depois, ele, com base nesta evolução, ele vai estimar uma evolução para os anos futuros, ok? E vai dar duas coisas, vai dar um intervalo de confiança para baixo, portanto, uma margem para baixo e uma margem para cima. E isto funciona através exatamente destas funções do forecast, perdão, desculpem, deixem-me puxar aqui, do forecast desta função forecast ETS, estimate, e também aqui dos graus de confidência para o limite inferior e para o limite superior. Isto basicamente permite fazer este tipo de análises, este tipo de gráficos a partir daqui. O forecast é uma função bastante mais avançada que depois exige que de facto se possa, ou melhor, que se deva ter alguns conhecimentos da parte de estatística e digamos, de que funções é que são importantes para nós alterarmos para poder ter digamos, uma detecção mais correta dos valores. Isto porquê? Porque pode haver valores em falta, pode haver valores aberrantes, pode haver valores que sejam completamente sazonais. Portanto, esta questão aqui é preciso perceber exatamente um bocadinho mais os dados antes de nos começarmos a pôr aqui nestas ferramentas. Obviamente que isto não é complicado. Assim, por exemplo, os intervalos de confidência são os normais, 95% é o intervalo de confidência normal. E depois, aqui, destas partes aqui, são as partes que digamos, depois nos permitem fazer a gestão otimizada da detecção da curva de tendências, ok? Podemos ter aqui, por exemplo, a questão da sazonalidade, ou seja, por exemplo, e aqui temos detect automatically, mas podia ser, por exemplo, sazonalidade de 6 em 6 meses, ok? E este tipo de situações nós podemos ir criando. E vejam que, fundamentalmente, ele criou o gráfico exatamente com a tal previsão e com os intervalos de confiança do que é possível obter ou não. Ok? Mais uma vez, isto é uma questão de experimentarem. A internet também tem muita informação sobre estas ferramentas e é uma questão de explorar.